Olá, uma boa noite. Estamos começando o nosso programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, sempre trazendo temas novos, temas importantes e, é claro, nós estamos aí na herança deste evento maravilhoso ocorrido aqui no nosso Brasil com a presença do Papa Francisco, a Jornada Mundial da Juventude, e muitas coisas estão ainda borbulhando em nossos corações, não é verdade? Quantas coisas marcantes, quantas falas empolgantes, quantos acontecimentos extraordinários. E, é claro, nós queremos continuar refletindo sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas especialmente sobre essa vida nova que ele veio nos trazer. O que significa esta vida nova em Cristo Jesus? É o que nós vamos conversar na noite de hoje. Nós estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no Jaraguá, onde ficam os estúdios da TV Canção Nova aqui na capital mineira. E nessa noite vamos então debater sobre esse tema realmente interessante que fez parte e está fazendo parte do nosso cotidiano, não é verdade? Aqui nos nossos estúdios, o nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia e presidente da editora Voz. Frei Moser, boa noite. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite para os telespectadores. Todo mundo hoje quer ser feliz. Vamos ver qual é o caminho da felicidade? É uma vida nova. Tá certo, Frei Moser. E recebemos aqui pela primeira vez, com muito carinho, no nosso programa, o Padre Marcelo Carlos da Silva. Ele é da Congregação do Santíssimo Sacramento, os padres sacramentinos, não é verdade? Ele é pároco do Santuário Arquidiocesano aqui de Adoração Perpétua, assim chamada Paróquia da Boa Viagem, não é a Catedral da Boa Viagem, pré-catedral, né? Porque está vindo aí a nova Catedral de Belo Horizonte, mas ele também é teólogo e mestre em psicologia e vai nos ajudar e muito na reflexão desta noite. Padre Marcelo, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos queridos telespectadores que nos acompanham também em várias realidades aí da vida, que de fato esse programa de hoje nos ajude também a encontrarmos sinais para crescermos na vida nova. Tá certo, isso mesmo. E olha, para abrir o nosso programa, vamos à nossa matéria inicial, como sempre ocorre no Em Pauta, para que você tenha um pouco mais, assim, uma noção melhor, não é, sobre o que nós vamos conversar nessa noite. Então acompanhe, por favor. O apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos de 8 a 10, diz o seguinte: Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto, ele o foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo, continua vivo para Deus. Portanto, vós também, considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Vários foram os personagens bíblicos, especialmente narrados no Novo Testamento, que passaram por essa experiência de morte e vida, ao se encontrarem com Cristo Jesus. Basta recordar Mateus, Zaqueu, Maria Madalena, entre outros. Mas afinal das contas, o que significa vida nova em Cristo? No Em Pauta desta noite. Ok, isso aí é só para você ter uma noção razoável, não é verdade, da boa provocação que nós vamos ter nesta noite no nosso programa. Frei Antônio Moser, claro que para começar a nossa conversa a gente faz uma memória rápida do saudoso Papa João Paulo II, Papa que num primeiro momento denunciou aquela chamada cultura de morte, mas depois ele disse que nós temos que, frente a isso, anunciar o evangelho da vida, não é a vida nova, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em plenitude. Mas a pergunta que se faz depois de muitos anos, desde o saudoso Papa João Paulo II, o que nós ainda estamos respirando? Cultura de morte ou já estamos assim de alguma forma entrevendo literalmente nos nossos dias esse evangelho da vida, essa vida que precisa falar mais forte? Em primeiro lugar, eu desafio os telespectadores e com uma pergunta: quem leu todos os escritos do Papa João Paulo II? É uma infinidade de escritos, sim. Muito bem, mas para mim, eu não li todos. O que mais me marcou foi o Evangelho da Vida. Lecionando bioética, biogenética, tudo hoje é bios, perfeito, né? Perfeito. Biologia. E então eu, vamos dizer assim, vi uma grande luz
para que a gente pudesse entender melhor a problemática da biogenética, da biotecnologia. Muito bem, o evangelho da vida. Evangelho é sempre boa notícia. E essa boa notícia, ela tem que ser proclamada em situações, sobretudo, desesperadoras. E, de alguma forma, nós vivemos uma situação desesperadora. Desesperadora nesse sentido, muito problemática. Você vê o norte da África, quanta agitação, sem falar do Iraque, sem falar do Afeganistão, e depois, então, vai passando, vai pela Grécia, e em seguida, evidentemente, a Turquia, né? E também o Brasil começou a se mexer. Agora, o que ocorre? Essa expressão, a cultura da morte. Primeiro, a maior fonte de renda, ou vamos dizer, a maior indústria é a indústria bélica. É uma coisa incrível. Como? Você, então, as maiores cabeças trabalham para produzir cada vez armas mais sofisticadas e letais. E agora, inclusive os Estados Unidos, já sofisticaram de tal forma que você tenta se esconder lá no Afeganistão, numa gruta daquelas. Eles enviam um drone, isso é, um avião não tripulado, mas com chip que já detecta onde você está e te implode. Muito bem. Então, são armas cada vez mais sofisticadas. Essa cultura da morte, porém, não se dá apenas com a guerra. Todas as formas de violência, não é? O ódio que se espalha, preconceito, sem falar, por exemplo, ali na questão do aborto, evidentemente, não é? Que é outra indústria. Claro, a gente sabe que é uma indústria. Enfim, eu diria, mais do que uma vida de alegria, de paz, o mundo vive uma vida de apreensão, de ódio e de guerra. Agora, claro que nós temos que olhar o outro lado, porque também tem muita luz. Claro. Não é verdade que tudo seja negativo. Apenas precisamos detectar as sombras para poder jogar o facho de luz, que é o Evangelho, sobre essas sombras. E aí é que está esse facho de luz, Padre Marcelo. No Evangelho nós verificamos isso se dando em vários momentos, mas especialmente, por exemplo, quando nos reportamos ao capítulo 3 do Evangelho de São João, naquela célebre conversa de Jesus com Nicodemos, à noite. Sim. Quer dizer, era à noite, escuridão, trevas, cultura de morte. Jesus fala para ele de vida, de nascimento, de renascimento. O que Nicodemos não entendeu? E que muita gente hoje, Padre Marcelo, ainda não entenda do que seja essa vida nova que Jesus veio trazer. Sim. Bem, muita gente continua ainda vivendo nessa experiência do primeiro encontro de Nicodemos à noite, ou seja, admira Jesus, o Senhor, tem por ele uma atração pelo seu discurso, pela sua forma de viver, mas não passa desse estágio. Então, nesse sentido, vale a pena recordarmos, então, que Nicodemos, se nós formos do capítulo 3 até o final, em João, ele é um arquétipo de segmento para nós, porque ele passa da noite ao dia. Deste primeiro encontro com o Senhor, em que ele não entende bem o que Jesus está falando, de repente, esse nascer de novo, exige uma compreensão do alto, uma compreensão transcendente entre a verticalidade da fé e a horizontalidade, fazendo assim então com que ele possa no final do Evangelho de São João, juntamente com José de Arimateia, durante o dia se manifestar publicamente com a sua fé, mostrando de fato que aquele primeiro encontro com o Senhor, embora ele tenha sido enigmático, misturado aí com o entender e o não entender de Nicodemos, no caminho então ele vai conseguir de fato experimentar a força dessa boa nova, dessa vida nova em Cristo, trazendo assim consequências para a sua vida. Então, nesse sentido, eu diria que Nicodemos é um pouco o arquétipo, modelo para nós, na medida em que nós também enxergamos as nossas obscuridades e partimos daí com Jesus para que consigamos testemunhar na luz do dia a nossa fé. Tá certo. Ô Frei Moser, mas aí tem uma questão, por exemplo, muito se diz, e obviamente corretamente, que todo ser humano, todos os seres humanos, nós estamos falando de um mundo de mais de 7 bilhões de pessoas, todos os seres humanos são filhos de Deus. Mas no contexto cristão, especialmente na Igreja Católica, mas no cristianismo como um todo, essa pertença a Deus, essa filiação divina, ela passa
por aquilo que nós chamamos de batismo e que Jesus, inclusive, ensinou e mandou pregar. Ide pelo mundo inteiro, anunciar a boa nova e batizai. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, como é que fica essa situação? Todos são filhos de Deus ou só se tornam verdadeiros filhos de Deus via batismo? Como é que o senhor muito interessante a sua pergunta, porque Jesus, o Filho de Deus, foi batizado. Pois é. Né? Mas era o batismo de João. Mas, de qualquer forma, que fez com que ele tomasse consciência mais clara da sua missão. Veja bem, houve um tempo em que a gente falava muito do limbo. Hoje ninguém mais fala do limbo. Coitada das criancinhas que morriam sem batismo, né? É um desespero dos pais. Olha, na raiz dessa compreensão do batismo, da vida nova, está o seguinte fato, que nós chamamos pecado de raiz. Todos nascemos, fomos concebidos em pecado, não porque fomos concebidos, não é, através de uma expressão de amor dos nossos pais, mas é uma expressão para dizer, nós, como que nascemos divididos entre o bem e o mal. Muito bem. Então, todos os filhos de Deus se deparam com essa luta entre luz e trevas, e a vida inteira. O batizado, ele, por assim dizer, recebe dons especiais para ir levar essa vida nova aos outros, que nós chamamos o Evangelho. Não é? Agora, lá no fundo, não é que nós sejamos melhores. Não, pelo contrário, eu acho que Deus nos escolheu porque nós somos piores. Mesma coisa, não, mas sem brincadeira, mesmo não, porque escolheu o povo de Israel. Por que não pegou os egípcios, que era um povo poderoso, uma civilização adiantadíssima? Pegou Israel, que era um povo pequeno. É que Deus quer manifestar a sua grandeza na pequenez humana. Então, os batizados, eles não são mais do que os não batizados, não são mais filhos de Deus, mas eu diria, recebem dons para vivenciar conscientemente essa condição de filhos e filhas de Deus. E aí, claro, levar, né? E de levar, graça receber, de graça dai, não é isso, Padre Marcelo? Sim, com certeza. Acho que essa gratidão que é a nossa fé cristã faz plantar em nosso coração. Deus nos deu a salvação. Ela não é fruto de um investimento humano, espiritual, e Ele nos dá. Então, o que Ele nos deu de graça é a salvação. E aí, o que cabe a cada um de nós? Eu creio que o que cabe a cada um de nós é responder ao longo da vida este dom. Eu gosto de imaginar a salvação sempre como um presente. Deus nos deu gratuitamente, sem nenhum esforço. Mas aí tem pessoas que dizem, se Deus já nos deu, então não precisa nem de eu ter uma vida de igreja, nem uma vida melhor. Eu costumo dizer, como um presente que Deus nos deu, nós podemos acolher ou negá-lo. E acolhê-lo ou negá-lo é uma questão, então, da forma de vida que nós vamos vivendo no nosso cotidiano. E aí, nesse sentido, então, a salvação como um dom, um presente de Deus, exige de nós uma responsabilidade extraordinária, que é viver no cotidiano este dom para que ele possa reproduzir em nossa vida essa experiência nova que Nicodemos nos possibilita enquanto testemunho de fé. Tá certo. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você não saia daí não, tem muita coisa para a gente partilhar aqui nessa noite. E o interessante, já vou colocar aqui algumas questões mais apimentadas, tanto para o Frei quanto para o Padre Marcelo, porque se, por um lado, o Frei Antônio Moser, se é assim, todos são filhos de Deus, alguns tiveram aí a possibilidade da inserção nesta família de Deus via batismo, através da igreja, então não precisa evangelizar, deixa todo mundo como está, cada um segue o seu caminho. Opa, mas isso é só uma pimentinha, daqui a pouco a gente tem outras coisas para conversar, você não sai daí não, já estaremos de volta. Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando hoje sobre o que significa esta vida nova em Cristo Jesus, tendo a presença do Frei Antônio Moser e do Padre Marcelo, que é teólogo e também tem mestrado em psicologia e nos ajuda, portanto, nesse contato com o humano, com as pessoas no nosso dia a dia, a entender melhor esta vida nova. E aqui também um outro subsídio que a gente aproveita, além dos nossos especialistas, é a boa literatura, e você tem essa oportunidade aqui no nosso programa de aprofundar um pouco mais o tema. Olha aqui, em primeiro lugar, aqui pela Editora Voz, temos aqui A Festa na Vida. Olha que coisa bonita. Significados e imagens
do Mauro Passos, que é o organizador, A Festa na Vida, que a vida deve ser uma festa, uma celebração. Então está aqui para você. Aqui do Padre Konings, não é? O grande Padre Konings, biblista, jesuíta, grande amigo, Ser Cristão, Fé e Prática. Está aí, ó. Ser Cristão, Fé e Prática, do Padre Konings, já está na 6ª edição aqui pela editora Vozes. Também, claro, uma maravilha, este livro aqui do Padre Delton Filho, pela editora Canção Nova, Como Jesus de Nazaré. Como Jesus de Nazaré, ser gente, ser vida, como Jesus de Nazaré, aqui pela editora Canção Nova, do Padre Delton. Também este livro que você, se não tem ainda, é preciso tê-lo. Ora, pois, passamos aí essa jornada mundial e se você ainda não tem esse livro, precisa tê-lo. Do nosso querido Jorge Mário Bergoglio, agora o Papa Francisco, Só o Amor nos Salvará. Só o amor nos salvará. Reflexões do nosso querido Papa Francisco. Também aqui, professor Felipe Aquino, Só por Ti Jesus. Jesus Cristo é Deus. Jesus, sinal de contradição. Enfim, muita literatura interessante para você, não é? Acessando o site da Editora Voz ou também da Canção Nova, todos os dois aparecem aí no seu vídeo ou ligando para a gente, você adquire esse material importantíssimo, porque o programa, como você já sabe, ele tem um caráter provocatório, ou seja, o tempo é pequeno, é limitado, passa rápido, não dá para a gente esgotar aqui uma temática tão importante, tão significativa quanto esta, não é verdade? E você também pode aproveitar e mandar para a gente um e-mail, né? O nosso endereço é empauta@cançãonova.com, tudo junto, empauta@cançãonova.com, você manda um e-mail para a gente, sugerindo temas, fazendo algum questionário, enfim, participando do nosso programa. E também acessando o nosso blog, blog.cançãonova.com/bh, blog.cançãonova.com/bh, para você ficar antenado nos encontros que nós teremos aqui na nossa casa de missão evangelizadora em Belo Horizonte. E, inclusive, falando nisso, daqui a pouquinho vou te trazer a notícia de um encontro extraordinário que você não pode perder aqui na nossa casa de missão, tá ok? Além disso, tem o nosso Twitter, né? O PE_Hamilton, e daqui a pouco a gente dá outros endereços também, como o do Frei Antônio Moser, para você ter acesso ao Frei, aos seus inscritos e também ao link para o nosso programa Em Pauta, tá certo? Ô Frei Moser, eu já fazia a pequena provocação no final do primeiro bloco, a gente aproveita para, antes ainda de irmos para as ruas, de continuar aqui na mesma. E aí, Frei Moser, como é que fica então essa questão? Já que a vida nova em Cristo é uma prerrogativa eminentemente do cristianismo, especialmente da Igreja Católica, ou seja, de anunciá-lo, de levar essa vida nova que ele veio nos trazer, mas se todos são filhos de Deus, então não precisa evangelizar, ou precisa? Veja bem, Cristo tem, de uma certa passagem, essa expressão, para que todos tenham vida. Ele veio para que todos possam ter vida. Ou seja, o Cristo ultrapassa a igreja, ultrapassa os batizados. Ele é o Salvador de todos os seres que vêm a esse mundo. Então, já uma primeira colocação que me parece, assim, fundamental. A segunda coisa, essa vida nova, é claro que ela pode se desenvolver de uma maneira inconsciente, eu diria, na profundidade da consciência das pessoas, não é? Onde Deus lhe fala ao coração, e Deus não fala só para nós. Então, as pessoas se identificam com Cristo, mesmo sem conhecê-lo, mas se identificam com o seu modo de agir, de pensar. Apenas que a diferença é que nós temos um Cristo que nós conhecemos, que nós ouvimos, não é, as suas palavras, lemos na Sagrada Escritura, mas, sobretudo, conhecemos por uma experiência de vida, de igreja e assim por diante. Então, cabe à igreja ir por todo mundo, realmente, batizar, mas nunca vai batizar todo mundo, né? Ela vai batizar, vai chamar para a vida nova todos. E isso eu acho fundamental, como vocação e não como privilégio. Então, o batismo não é privilégio, mas é uma vocação.
e levar essa luz para todos. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai continuar com as boas provocações aqui, mas vamos colocar o povo também para falar, não é verdade? Porque aqui no programa Em Pauta o povo fala e nós perguntamos às pessoas, e aí, você? Você nas ruas do nosso Brasil, da capital mineira, enfim, o que você sabe ou pode dizer do que significa essa vida nova em Cristo? Vamos ver o que as pessoas responderam. O ser humano precisa uma vida nova, renovada no Espírito Santo, em Deus, que tudo é por Ele, tudo é para Ele. Jesus Cristo na nossa vida é completamente tudo, na verdade, né? Sem Ele ninguém vai para frente, sem Ele não tem felicidade. É paz, muita paz, alegria, uma vida nova. Vida nova é a paz, a sabedoria que a gente tem que ter na vida da gente, alegrias, né? E participação com as coisas de Deus. É o motivo central da nossa fé e da nossa vida, né? Eu acho que não é possível pensar uma vida sem Deus. E eu tenho essa felicidade de ser um cristão e que vive essa felicidade e vive Jesus Cristo todos os dias no meu coração. Tá certo. Padre Hamilton, antes de continuar, mas só mineiro fala, né? E só mineiro, imagina um mineiro que não vai dizer que não é cristão, né? Pelo contrário, não, estou brincando. Mas aqui, não, de fato, primoso, mas aqui na capital mineira, o secularismo vai crescendo também muito, né, Padre Marcelo? Sim, como em outras tantas capitais do Brasil. Mas, deixa eu pegar esse gancho aqui, Padre Marcelo, porque a questão é o seguinte, outro detalhe interessante ainda na sequência da fala do Frei, porque na década de 60 muito se falou justamente, teólogos, por exemplo, como Karl Rahner, não é? O grande Karl Rahner, dizia justamente e escreveu a esse respeito sobre os chamados cristãos anônimos, ou seja, aqueles que mesmo não pertencendo oficialmente à igreja, não sendo cristãos de fato, batizados inclusive, mas também estariam fazendo uma experiência de Deus, uma experiência em Cristo Jesus, dessa vida nova. Então aí a gente já vai logo se perguntando, mas isso é possível? Ou seja, viver em comunhão com Cristo, sem se identificar com a igreja e talvez até mesmo sem conhecer a Jesus Cristo? Eu penso que quando Karl Rahner traz esse conceito, os cristãos anônimos, ele nos faz pensar um cristianismo que seja vivido a partir dos valores que também são cristãos. Então, nesse sentido, na medida em que encontramos pessoas que não se denominam cristãos, mas que vivem o amor, né? Por exemplo, você fazia divulgação do livro do Papa quando o cardeal Bergoglio, o amor salvará, né, o mundo. Perfeito. Algo assim. Então vejam só, olha o princípio raiz da fé cristã. A salvação vem da experiência do amor. Então, na medida em que encontramos seres humanos, independente da crença, né, que vive esse valor radical da fé cristã, o amor, de alguma forma, então, vamos percebendo essas sementes, né, do verbo encarnado, também em outras culturas, em outras pessoas, ainda que elas não falem de Jesus Cristo, né? Então, um cristianismo vindo a partir do testemunho, dos valores que nós também professamos, né? Como o amor, o perdão, a justiça, a fraternidade. Aí vemos tantas situações estranhas no mundo, né? O Frei Moser falava no início aí, em relação à vida, vemos o contraponto que é a morte, quantos sinais de morte hoje, novos e antigos. Então, tudo isso nos exige cada vez mais um trabalho comum, né, para que façamos crescer a cultura da vida. E muitas vezes esses cristãos chamados anônimos, eles vão somar conosco nessa cultura da vida, né, para que o reino de Deus cresça a partir da promoção da vida e que seja uma vida em abundância. Eu gostaria de pegar esse gancho junto com cristãos anônimos. Esse é do Ratzinger, essa expressão é do Ratzinger. Falava muito de pequeno rebanho, gostava disso. E na sua compreensão, realmente os cristãos batizados, etc., seriam sempre uma minoria. Naquele livro dele, O Novo Povo de Deus. O Novo Povo de Deus. Saindo um pouco da quantidade, falando mais da qualidade. Exatamente. Eu acho muito interessante que isso nos dá uma nova dimensão.
Ele falou, e as outras religiões, budismo, shintoísmo, hinduísmo, são profundamente ligadas ao divino, ao transcendente. Eles não descobriram o nosso Deus com as nossas categorias, mas vivem realmente de uma maneira assim impressionante. Então, os batizados serão sempre um pequeno rebanho. Nunca o mundo inteiro pertencerá à igreja. E talvez até nem fosse bom, sabe? No sentido que são múltiplas expressões das faces de bondade do mesmo Deus que se faz presente em todas as culturas, todas as civilizações. Mas o senhor falava que a expressão do cardeal Ratzinger, né? Mas o Karl Rahner já refletia sobre isso, e tem livros, inclusive, que eu li recentemente sobre isso, Frei Moser. Pequeno rebanho. Mas a questão é o seguinte, com a inserção no cristianismo, fora esse contexto, óbvio, a gente faz aqui a provocação para haver essa boa explicação de vocês. Mas você que está nos acompanhando, então, essa vida nova em Cristo que se dá no batismo, que se começa então nesse encontro. E uma coisa interessante que acontece, que vale a pena a partilha nesse momento, é que justamente a partir desse batismo, dessa inserção nesta vida nova em Cristo Jesus, se experimenta aquilo que a igreja, padre, chama de as virtudes teologais. Você tem as virtudes teologais e as cardeais. Então você tem as teologais, fé, esperança e caridade. As cardeais, né, cardeais, quer dizer, são as mais importantes delas, outras virão, mas elas como orientadores, assim como a gente tem aí as capitais dos estados brasileiros, que são as cidades mais importantes, teoricamente, não é? E que delas emana o comando, o poder, a orientação para o estado inteiro. Então as virtudes cardeais, elas exercem esse comando, e aí a gente tem a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança e assim por diante. O que a gente poderia ressaltar de diferença? Porque muita gente se pergunta isso, não é? Das virtudes teologais, as infusas, dessas outras cardeais, né, que devem se desdobrar na vida. Qual a diferença fundamental que existe aí? Bem, Padre Hamilton, queridos telespectadores, eu penso que o ponto de partida das virtudes infusas, teologais ou morais, é sempre a graça de Deus, né? Nós recebemos então pelo batismo o dom da fé, da esperança, da caridade, ou seja, tem a ver então com as virtudes teologais. Essas virtudes infusas que são então virtudes que nos são dadas por Deus, através da força do Espírito Santo, né, no sacramento do batismo, e que continuamos, então, né, a fazer progredir essas virtudes ao longo da vida cristã, através da vida dos sacramentos em nós. Contudo, essas virtudes precisam ser trabalhadas, embora nós as recebamos como dom, como graça, se nós não desenvolvermos, não acolhermos, não pormos para dentro de casa e não sabermos o que fazer, né, a partir disso, então essas virtudes, né, elas revelam também a sua limitação em nós, porque toda a graça de Deus passa também pela abertura humana, pelo sim, pelo consentimento, né, uma vez que a fé cristã nos coloca a questão da liberdade. As virtudes teologais, então, são essas virtudes que vão nos fazer viver a nossa fé no cotidiano. Essas virtudes morais também nos apontam para aquilo que vem do esforço humano, que vai nos ajudar, então, por exemplo, diante das exigências da vida, nas virtudes morais, sermos mais prudentes diante de tantas situações. Olha, por exemplo, a violência no trânsito, né? Quer ver uma forma bonita de sermos cristãos? Sejamos motoristas prudentes, saibamos, então, desenvolver essa virtude moral, para que assim, então, nós possamos viver um testemunho cristão. E assim poderíamos dizer também das outras tantas virtudes que a igreja oferece. De qualquer forma, eu penso que o caminho das virtudes, enquanto um caminho de dom, exige de nós aí a nossa parceria com a graça, a nossa contribuição, a nossa procura, o nosso envolvimento, para que cresçamos, né, nessa perspectiva da cultura da vida, né, da vida, para que o Senhor se manifeste em nossas ações. Mas vale a pena lembrar que virtude remete para vis, força. Então é a força de Deus atuando em nós, não é? Isso é a virtus. Por exemplo, no auge do Império Romano, se pressupunha que um soldado romano fosse virtuoso, forte,
mais forte moralmente, não é? Muito bem. A mesma coisa que o nosso convidado colocou assim com muita propriedade, Padre Marcelo, está falando bem, está saindo bem pela primeira vez, está saindo bem, né? Tudo que Deus nos concede é na forma de semente. Ele não dá árvore inteira com fruto e tudo. Ele dá a semente. Você tem que regar, você tem que ir podando para depois, então, poder colher os frutos. Se não houver colaboração... Exatamente. Tá certo. Olha, mas tem ainda algumas questões aí. E a moral? Para que serve a moral? Não é? O Frei Moser, como teólogo da área da moral, não é, como diria a canção popular, e só na moral. Mas as pessoas já não estão um tanto cansadas de moral, de moralismos. Mas depois ainda, e essa vida nova em Cristo, ela pode ter fases. Alguns arriscam a dizer que tem pelo menos 5 fases. É o que a gente vai descobrir, não é, sobre essas fases e a moral e um pouco mais ainda no nosso terceiro bloco. Então nós vamos para um rápido intervalo e já já estaremos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Minuto só, não saia daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa, conversando hoje sobre esta vida nova em Cristo Jesus e o que ela significa para a gente. Que impactos ela provoca na nossa existência. Pois é, graças a Deus você está reparando que são muitos bons os impactos, não é verdade? São muitos bons impactos que esta vida nova em Cristo Jesus reflete, não é? Mexe, influencia a vida da gente. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, nosso querido Frei Antônio Moser e o Padre Marcelo, do Santuário da Adoração Perpétua aqui em Belo Horizonte. Ele também tem, além de ser teólogo, também um mestrado na área da psicologia, ou seja, no entendimento do humano. E quanto isso ajuda a entender as pessoas e apontar, sobretudo, os caminhos, né, para que se tenha vida e vida plena, porque, afinal das contas, é para isso que nós estamos vivendo, né? Viver bem. E não apenas passar pela vida, mas viver esta vida. E é interessante que, para viver a vida, precisamos vivê-la de uma forma correta, não é? De uma forma moral. Agora, o Frei Antônio Moser, como é que a gente vai falar de moral, essa mesma moral que anos atrás, tempos atrás, era caminho de uma vida boa, de uma vida honesta, de uma vida justa, de uma vida sincera, cheia de princípios, etc. e tal, mas que hoje, nesse contexto de sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo, parece mais uma barreira. Então, como entender ou o que dizer da moral quando nós queremos tratar de vida nova? Bom, se hoje ela é vista como barreira. Eu precisaria de um programa inteiro só para começar a conversa, mas vou ser rápido. Pascal tem uma frase que diz: todos amamos Jesus Cristo, ninguém nos fará amar a moral. É uma frase meio dura. Opa! E, inclusive, quando eu estava terminando o 4º ano de teologia comum, me foi perguntado qual a disciplina que eu queria aprofundar, fazer o doutorado. Aí ofereceram patrística, não é? Porque Dom Paulo Evaristo tinha acabado de ser nomeado bispo e ele era o professor de patrística. Depois foi o Dom Fernando, foi junto comigo para a Europa para se especializar em patrística. Aí eu falei, não quero. Não. Depois Sagrada Escritura, eu digo, não, gosto muito disso aqui. Mas o que você quer? Eu digo, moral. E aí então o responsável dos estudos na época falou, ok, moral? Me diz uma coisa, mas por quê? Eu falei, porque eu acho que está tudo errado. Já começou por aí. O que está errado? Digo, muito legalismo, muito deve, não pode, é proibido, etc. Mas com o tempo a gente foi estudando mais, né, e foi percebendo. Temos 2 pontos de referência obrigatórios. Primeiro, a moral, mores, são os bons costumes, mas que, eu diria, são traduzidos com a imagem de uma torneira que leva água. Mas essa torneira antiga que enferrujava com o tempo, aí vai perdendo sabor, água, etc. E o ethos, a ética, ethos, que é a fonte borbulhante de onde devem brotar essas normas, não é? Então, mas que se renova continuamente. E por isso
se falou durante muito tempo de ética, e com razão, Claro. né? Ética. Agora, e a moral, ela é mais, digamos, também tem mais um caráter sociológico. Agora, hoje se prefere falar de bioética. De novo, é uma questão de acento. O importante é não cair naquilo que Jesus condenou, o legalismo. Está na lei. E eles inventaram, os nossos fariseus e saduceus, 600 mandamentos. E Cristo chegou e diz, só tem um, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aquilo foi um escândalo tremendo, né? Mas Jesus incluía, claro, a chamada 10 palavras de vida nesse único mandamento. Em outras palavras, é mais uma questão de enfoque. O moralismo afasta. Agora, a vivência da ética, a vivência de uma moral propriamente dita, que brota dessa convicção da presença de Deus em nós, nos outros, planos de Deus, etc., isso edifica. Tá certo. Agora, o padre Marcelo, Jesus não foi, exatamente como o Frei disse, um moralista, não é? Sim. No entanto, salvaguardou aquilo que era a essência da lei. Eu acho que esse é que é o fundamental, Sim. né? Isso é que é o fundamental, né? Com certeza, e a essência da lei vai nos conduzir ao amor, né? Mas, Padre Hamilton, um aspecto ainda sobre a pergunta que foi feita ao Frei Antônio Moser, sobre a questão da moral hoje versus o moralismo, gostaria de trazer uma contribuição da área da psicologia. Perfeito. Eu tive uma professora, Jaqueline, esposa do filósofo Dravin, que talvez você até tenha conhecido na FAG. Sim. E dando aula para nós, então, na turma do mestrado, ela dizia: nunca imaginei que nós tivéssemos que resgatar o discurso do inferno para conter um pouco as pessoas hoje, uma vez que há uma ausência quase que generalizada de uma ética que conduz as pessoas, né, a uma vida plena, a uma vida mais integrada, independente inclusive da fé cristã. Então, há uma decadência da ética hoje. Essa é uma constatação que vem de vários campos dos saberes. E aí, com aquela reflexão, ela nos dizia assim, há que se resgatar o discurso do limite, há que se resgatar o valor do não, a importância da ética, porque o que é a ética se não a construção dos valores pela via da educação, né? E eu gosto de dizer sempre assim, se tem uma coisa que nós desenvolvemos é o aspecto da humanidade enquanto seres humanos. Nascemos potencializados, mas pela busca da formação da cultura, da ética, dos valores, nós vamos transmitindo para os pequenos seres humanos, as crianças, os limites. E educar, então, é criar essa borda, né? Criar estes princípios que nortearão a vida desse pequeno ser como adulto amanhã. E ela dizia, então, hoje, numa sociedade do relativismo, do hedonismo, em que o discurso da vida plena passou para o lado de cá, então não há nem sentido de falar da eternidade, porque a vida ela pode ser plena nessa vida finita, há que se resgatar a importância do não, a importância da ética, a importância dos princípios que vão nos dizendo que nós não podemos tudo, né? Que há uma importância aí da vida nova que passa também pela relação com o outro. E essas noções da ética, da moral, né, que o Frei Antônio Moser traz, nos faz pensar então que Jesus, nesse sentido, foi um homem que soube dizer o sim e soube também quando dizer o não. E eu acho que hoje, então, para que nós pensamos uma vida nova como cristãos, temos que pensá-la também numa articulação humana com a ética, com o campo da moral, dos costumes, para que possamos viver no essencial da cultura o amor. E hoje o que é, então, a ausência do amor, senão as inúmeras formas da violência, né? Perfeito. Que está presente. Gostei, psicólogo, tem que pôr limites. Isso é o grande problema na educação. Criancinha pequenininha acha que pode tudo. Não pode. Adolescente pode tudo. Não, peraí, tem que ter limites. Agora, o que realmente é trágico é quando a criança, por exemplo, o adolescente, só vê a cerca diante de si. Não, ela tem que ver aquele jardim bonito, né? Só que sabendo que não pode ultrapassar, senão vai se machucar. Mas eu achei muito importante essa sua colocação. E no fundo, os mandamentos, eu nem gosto muito da palavra. Para São João é entolé, é legado, é a herança que o Cristo nos deixa. Os mandamentos são sinalização do caminho da vida. Olha, cuidado, 50 por hora, 60 por hora, não ultrapasse, curva perigosa. Então, no fundo, os mandamentos são isso. Não são o não, são o sim
o bom caminho. Agora, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa, mas fica aqui para a gente, Padre Marcelo, Frei Moser, essa questão justamente, você que está em casa, com certeza. Jesus, então, não foi um moralista, Jesus não foi um homem preso a essas coisas que condicionam as pessoas a uma vida de reclusão, uma vida sem sentido, mas ao contrário, Jesus foi aquele que viveu plenamente a liberdade, claro, com a devida responsabilidade, liberdade de alguém que sabe para onde vai realmente, que sabe fazer escolhas. E, ao mesmo tempo, nós verificamos que tanto aqueles que o seguiram, quanto aqueles que depois foram escrever sobre ele, no caso os evangelistas, mostraram esse Jesus para a gente. E o Jesus, o Frei Antônio Moser, que interessante, as pessoas continuam a descobrir, a se encantar e a segui-lo. Então a gente fica perguntando, claro, como final aqui, qual foi então o grande segredo de Jesus? É a mesma pergunta para os dois, por favor. Veja bem, em primeiro lugar, ele tinha consciência de ter uma missão que o Pai lhe confiara, que era a missão de resgatar os que estavam no caminho da morte, os pecadores. Eu vim para os pecadores, eu vim para os que estão, digamos assim, no descaminho, eu vim para os doentes para resgatar a saúde. Muito bem, então a primeira coisa, Jesus parte do positivo, as bem-aventuranças. Depois você tem lá, evidentemente, não é? No Sermão da Montanha tem muita outra coisa, mas as bem-aventuranças, bem-aventurados, etc. Muito interessante, por exemplo, como é que o Papa Francisco, em 2 segundos, conquistou o mundo, com um sorriso. E eu vou terminar minha colocação com uma repreensão que alguém me fez já há muitos anos atrás, dizendo, olha, eu gosto muito da sua missa, mas você é sério demais. Você tem que aprender a sorrir. Tá certo. Ô, Padre Marcelo, interessante o seguinte, outro dia eu escutava uma fala, ainda nesse contexto do segredo de Jesus, mas uma fala de alguém que dizia sobre as fases dessa vida nova em Cristo, como que a pessoa experimenta isso, essa vida nova, e a pessoa elencava isso em 5 pontos, dizia, por exemplo, então, quando você se encontra com Jesus, experimenta a partir dele esta vida nova, algumas coisas acontecem. Então ele dizia, em primeiro lugar, você será zombado pelos mais próximos de você, ou seja, você era uma pessoa que vivia uma vida torta, meio desvirtuosa, etc., e agora passa a ter um certo compromisso, uma vida virtuosa, etc., então há uma tendência a que aquelas pessoas mais próximas vão meio que zombando de você, esse daí era assim assado, não vai dar, não vai chegar em lugar nenhum, não sei o quê. Então ele dizia, em primeiro lugar você será zombado pelas pessoas mais próximas de você, mas no segundo momento passará a ser mais respeitado. No terceiro momento passará a ser mais considerado, ou seja, as pessoas vão pedir a sua opinião. Num quarto momento você será admirado. E num quinto momento, você será uma referência. Interessante, que bonito, né? Muito bonito. O caminho da morte Um para abraço a aí ao ressurreição. Dunga, que é missionário da Canção Nova, que pregando aos jovens falava justamente dessa vida nova em Cristo e dava esses 5 elementos. Dizia, num primeiro momento é assim, você passa a receber uma certa zombaria dos outros, até daqueles que lhe eram mais próximos. Olha no segundo só o momento, não aí, né? passa a ser respeitado. Terceiro momento, considerado, as pessoas vão pedir a sua opinião. Quarto momento, você será admirado. E quinto momento, você se torna uma referência. Aliás, é o que o mundo carece no presente momento, não é verdade? Sim. E uma palavra final aos amigos, Com por favor. Bem, com essa fala do Dunga, Padre Hamilton, você recorda então uma das perguntas sobre a questão e a importância das virtudes, né? Ou seja, isso aí é um caminho de ascese, um caminho de trabalho humano que vai levando desses passos aí a uma maturidade da fé e, com certeza, toda maturidade da fé leva também a uma maturidade humana, né? A maturidade humana e espiritual caminham juntos. Então, nesse sentido, eu creio que o segredo de Jesus é olhar para o seu cotidiano, desde o seu nascimento, em que ele é colocado naquele coxo, que é uma mesa, e ali ele já se mostra para nós, olha, eu vim para ser alimento. Até a sua ascensão, quando ele se despede em meio também a uma refeição,
dizendo da importância de sermos alimentos uns para os outros. Então, acho que do início ao fim da vida de Jesus, ele foi mostrando o seu segredo ao longo do cotidiano, das pequenas coisas, pequenos e maiores encontros de Jesus. E nestes encontros ele foi nos iluminando na graça de vivermos uma fé comprometida com a nossa família, né? Afinal de contas, a nossa fé deve nos ajudar a sermos melhores em casa, a vivermos essa fé também na sociedade. Então, eu costumo dizer lá na pregação, quando eu estou nas homilias da Igreja da Boa Viagem, olha, se eu visse num carro escrito, sou católico, graças a Deus, mas eu visse esse motorista sendo imprudente, agressivo no trânsito, eu ficaria com vergonha. Verdade. Então, nesse sentido, melhor um cristão anônimo no trânsito. De forma que, olha só, como que a fé cristã deve ser traduzida nos gestos do cotidiano, né, da nossa vida. Então, na sociedade, de que forma nós vamos viver esse cristianismo? Na violência no trânsito, né, com a falta de responsabilidade com o meio ambiente, com o cuidado da vida em tantos campos, né, do ser humano. E depois na igreja, né, de que forma nós vamos viver a fé cristã como cristãos na igreja, inseridos na pastoral, no movimento, né, nos diversos ministérios da igreja. E eu creio que a resposta para nós vem desse segredo cotidiano de Jesus, na sua simplicidade e humanidade, revelando a grandiosidade de Deus, né, um Deus que se fez carne em nosso meio. Tá certo, obrigado, Padre Pároco da Boa Viagem. A comparação toda é com a viagem, motorista. Muito interessante. Sim. Como é que a psicologia explica isso, né? Ele se identificou de tal forma com a sua paróquia que as comparações são do trânsito, da viagem. Não, mas é verdade, porque o ser humano, como ser a caminho, não é? A caminho da boa pátria, vivendo uma vida e uma vida nova que ele veio nos trazer. Olha, com essas palavras nós estamos terminando por aqui, claro, gostaríamos de conversar muito mais, mas quero fazer 2 convites para você que está aqui conosco. Primeiro, dias 24 e 25, aqui na nossa casa de missão, na nossa frente de missão evangelizadora em Belo Horizonte. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400. Liga pra gente, 3306-6690. Um maravilhoso encontro de cura interior. Vamos estar trabalhando isso, porque os nossos corações muitas vezes experimentam essa machucadura, essas feridas. Então, o encontro de cura interior com o Alexandre, Márcio Todeschini e eu vamos estar aqui, então, ministrando esse encontro para você. 24 e 25, coloque aí na sua agenda e você aqui de Belo Horizonte região venha participar com a gente, tá certo? E claro, vem aí em outubro, de 10 a 21 de outubro, a nossa peregrinação aos santuários marianos, tá certo? Liga para a Obra de Maria, você já conhece o telefone, aparece aí na sua tela e faça a sua inscrição, ainda dá tempo, tá certo? De 10 a 21 de outubro, nossa peregrinação aos santuários marianos. A você o nosso grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Audiência aqui significa atenção, não é? Então, o nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui do Brasil, de Portugal. Sempre um abraço especial ao povo de Portugal que nos dão essa audiência maravilhosa aqui no programa Em Pauta. A todos um abraço, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.